É isso aí, vamos lá para mais uma edição do nosso podcast Tá na Escuta. Hoje falamos aqui para, além dos policiais civis de Roraima e toda a população de Roraima, falamos aqui com o nosso presidente da Cobrapol, que vai levar sua mensagem a todos os policiais civis do Brasil e a toda a sociedade brasileira. Jean Carlos, seja bem-vindo a Boa Vista, bem-vindo a Roraima mais uma vez. Dê as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Obrigado, meu vice-presidente Leandro. É importante a sua participação na luta nacional. A Cobrapol, que é a Confederação Nacional dos Policiais Civis, está presente aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, aqui no Sindipol, fazendo esse apoio, buscando fazer essa integração. Um abraço aqui ao nosso diretor Whitley da Cobrapol, muito atuante nas nossas demandas. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente tentar auxiliar no que for possível nas demandas do sindicato, atualizar das demandas que vocês precisam da Cobrapol e caminhar junto, fortalecendo a Polícia Civil no país inteiro. É isso aí, Jean. Aqui do outro lado da bancada também temos aqui o Whitley Rocha, que é vice-presidente do sindicato, né? Também tesoureiro recém-empossado da Federação dos Policiais Civis da Região Norte e diretor jurídico da Cobrapol. Whitley Rocha, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa podcast Tá na Escuta. Sinta-se em casa. É isso aí. Bom dia, presidente Leandro. Leandro é presidente do Sindipol Roraima e vice-presidente da Cobrapol. Bom dia, presidente Giancarlo, nosso presidente da Cobrapol. Bem-vindo à melhor cidade do Brasil, Boa Vista, aqui no extremo norte do país. É muito bom ter aqui você, meu irmão. Você que é um guerreiro, um lutador na defesa dos policiais civis do Brasil. E é muito bom ter você aqui fortalecendo a luta do Sindipol Roraima e trazendo a mensagem da Cobrapol para os policiais civis de Roraima, para a sociedade, trazendo a mensagem e também levando mensagem para toda a sociedade brasileira. É isso aí. Bom, bem, pessoal, como a gente já mencionou aqui, o Jean Carlos é o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis. E é uma honra tê-lo aqui, né? E o motivo da visita dele é para acompanhar o processo de adequação da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Essa lei federal foi aprovada no ano de 2023, no mês de novembro, após quase 2 décadas de tramitação. Processo grande, demorado, complexo, porque envolve aí diversos interesses, e a Cobrapol participou, né, como um dos protagonistas desse processo, né, dessa confecção daquilo que antes era um projeto e hoje é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. O Jean Carlos tem percorrido aí todos os estados da federação, acompanhando aqueles que já estão com processos em aberto, né, que estão com comissões atuando, que é o caso aqui do estado de Roraima. A Delegacia Geral, o ano passado, montou uma comissão no âmbito da chefia da Polícia Civil, para que fosse apresentada ali uma minuta da adequação da Lei Orgânica Estadual, que hoje é a Lei Complementar 055 de 2001, à Lei Orgânica Federal, a Lei 14.735. Essa comissão atuou no ano passado, no ano de 2024, teve ali um período de suspensão em razão de algumas dificuldades estratégicas, mas esse ano de 2025 retomou os trabalhos. E a gente avançou bastante, né, em alguns pontos que consideramos caros, não só para nós policiais civis, mas para a sociedade, que é o mais importante. É o que a gente tem defendido por onde a gente passa, né, que esse processo de modernização da Polícia Civil tem como principal beneficiado a sociedade, né, uma polícia mais enxuta, mais moderna e mais eficiente. E aí eu gostaria aqui devolvendo a palavra para o Jean Carlos, que ele falasse um pouco de como que está essa adequação em todo o território nacional, né? De norte a sul, de leste a oeste. Como é que está aí, na sua visão, presidente, esse processo de adequação dos estados à lei federal? Sabemos, dentro da dificuldade que foi a aprovação dessa lei no Congresso Nacional. Uma luta, como você bem falou, de 2 décadas, né? Os projetos aí foram vários, né, que tentaram afunilar e chegar na regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil.
O que está vigente foi o projeto possível, não é o ideal. Isso. Mas ele é extremamente importante para a sociedade. Não foi uma briga corporativa para que esse projeto saísse, mas sim um dever constitucional que a União acabou abraçando depois de muita luta das entidades sindicais, principalmente da Cobrapol. E é uma realidade desde 2023 e alguns estados estão se adequando de forma bem paulatina, de forma ainda pegando um ou outro aspecto da lei para implementar no Estado, principalmente na unificação dos cargos estratégicos, que é a unificação, aqui é agente, né? Do agente do escrivão, outros é investigador escrivão, e o restante dos itens da lei de forma bem... Tá ficando para depois. Assim, de forma bem gradual. Todos os estados estão com comissões fazendo essa discussão, mas de forma mais abrangente que eu vi até esse momento é aqui em Roraima, onde vocês já tem uma discussão já bem adiantada, né, na unificação. Essa questão do Conselho Superior é muito importante. O Conselho Superior paritário é previsto na lei orgânica e Roraima já tem essa previsão de fazer a aplicação. É algo que pode ser exemplo para o país inteiro. Então nós temos aí 7 estados que fizeram a unificação. Espírito Santo, ele avançou mais nas atribuições do oficial investigador de polícia. O restante dos estados foi uma legislação mais diminuta, principalmente para que o edital do concurso pudesse ser liberado. A Cobrapol está acompanhando, temos participado de seminários. Hoje mesmo está tendo uma audiência pública em Recife, né? O Áureo Cisneros, que é o presidente do Simpol Pernambuco, convocou a Cobrapol. O Cláudio, que é o nosso secretário, está se fazendo presente, juntamente com vários sindicatos do Nordeste, fazendo esse debate, porque o próximo estado que vai encaminhar o projeto vai ser Pernambuco. Não sei se você deu uma olhada também, Leandro. A Bahia também já está com um projeto de reestruturação da lei orgânica, não atinge todos os itens que nós temos da nossa lei orgânica nacional, mas também está em debate. Então o debate está no país inteiro, cabendo aos governos dos estados, junto com a administração da Polícia Civil e os sindicatos, produzirem um texto que seja de acordo com a Lei Orgânica Nacional. O artigo 24 da Constituição Federal, no seu inciso 16, ele é taxativo, né? Cabe à União fazer essa legislação das leis gerais da Polícia Civil. E o Estado ele tem que aplicar uma lei cogente. Não tem como o Estado, ao seu bel prazer, aplicar uma legislação diferenciada do que a lei nacional produziu, da que a lei nacional foi debatida no Congresso Nacional. Então nós temos que manter essa vigilância. E eu quero aqui, antes de encerrar, parabenizar o trabalho de Roraima, o trabalho do Sindipol Roraima, o trabalho da Delegacia Geral, que está conduzindo aí de uma forma bem tranquila uma evolução da Polícia Civil, modernizando, trazendo uma polícia mais cidadã e trazendo todos os preceitos praticamente que a Lei Orgânica nossa nacional trouxe na sua legislação. É isso aí, presidente. Só para fins de registro, né? A comissão que a Delegacia Geral formou, ela tem, além da participação do sindicato, a participação da Associação dos Delegados de Polícia, a ADEPOL, né? E tem também a Associação dos Peritos. Então, assim, é uma comissão bem plural, né? Bem democrática. E o que está sendo desenvolvido dentro da comissão é fruto do esforço e da compreensão de vários atores, né? O sindicato é um deles, e está lá se somando, né, a essas outras entidades, a fim de que a gente possa, ao final, ter uma legislação adequada às necessidades que a sociedade contemporânea exige de uma polícia encarregada da persecução penal. E eu gostaria de falar aqui, antes de passar a palavra para o Whitley, queria que ele mesmo explicasse, né? O presidente citou aqui que alguns estados estão caminhando um pouco mais velozes em relação à aglutinação desses cargos, que na verdade o termo correto é aproveitamento, né? Porque está se criando um cargo novo e nesse cargo novo está se fazendo um aproveitamento dos cargos existentes, que é o termo jurídico adequado. O Whitley acompanha bem uma situação que decorre lá no estado de Minas Gerais, onde uma ação na justiça chegou a se conceder uma liminar para suspender o andamento de um concurso público lá. E aí o presidente mencionou aqui, eu gostaria que o Whitley explorasse mais esse tema para que
não só nós policiais civis, mas para você que pretende ser policial civil, tenha conhecimento do que pode acontecer, né, caso o estado onde você pretende ser policial civil não se adeque à lei orgânica, né? Há um risco de os editais serem barrados pela justiça. Eu gostaria que o Whitley falasse sobre esse assunto agora. Bom, a Lei Orgânica Federal, né, a nossa Lei Orgânica Nacional 14.735, ela, no nosso entendimento, e já a Justiça assinala nesse sentido que o rol de cargos agora na Polícia Civil é taxativo. Nós temos o cargo de delegado de Polícia Civil, o cargo de oficial investigador e o cargo de perito criminal, perito oficial de natureza criminal. Então, fazer concurso hoje com cargos diversos desses que estão determinados, estabelecidos pela Lei Orgânica Nacional, é incorrer no risco de desse concurso não prosperar. Nós já temos hoje um precedente que no estado de Minas Gerais, o governo lançou um edital, um concurso para investigador de polícia, para escrivão de polícia. A Confederação Brasileira ingressou com ação na justiça e a justiça suspendeu o concurso, suspendeu a posse dos aprovados no concurso até que julgue o mérito, mas justamente com esse argumento de que, com base na Lei Orgânica Nacional, os cargos de investigador de polícia, que é o caso de Minas Gerais, e de escrivão, eles já estão extintos pela Lei Orgânica e o Estado precisa fazer justamente a regulamentação na lei estadual para que só depois faça o concurso. E aí, né, presidente Leandro, é o caso de Roraima também. Nós sabemos que nós precisamos fazer um concurso, não similar a Minas Gerais, mas assim, já trazendo a questão para o estado de Roraima, nós sabemos que aqui nós precisamos fazer um concurso que não pode demorar, um concurso aqui, e antes de fazer o concurso é necessário a gestão fazer essa regulamentação para criar o cargo oficial investigador de polícia. E perito oficial criminal, né? São dois cargos. Perito oficial criminal. Nós temos também já o estado do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. Com anunciado o concurso. Já tem edital lá? Já tem edital. Tem edital, né? Então, assim, é um caso que a Cobrapol vai ter que interferir para que a gente possa cumprir a lei. Eu tenho dito nas reuniões da Confederação Brasileira dos Policiais Civis que nós somos os guardiões da Lei Orgânica Nacional, né? A Lei Orgânica Nacional, ela é um projeto do Executivo Federal, mas ela é fruto de muita luta nossa. Nós como Confederação Brasileira e os sindicatos, nós fomos os precursores no sentido de estar cobrando e estar incentivando. A Cobrapol, ela participou assiduamente com inúmeras propostas e minutas, né, com sugestões de textos. Nós apresentamos a nossa minuta completa e nós apresentamos inúmeras emendas, inclusive aos textos que foram apresentados. Então, hoje, a nossa luta é para que isso seja aplicado no Brasil inteiro, para que nós tenhamos uma nova Polícia Civil no Brasil, baseado no nosso entendimento, no entendimento da ciência, da investigação policial, em críticas da sociedade, em críticas nossas mesmo, de que a Polícia Civil no modelo que é atual, ela não está atendendo a sociedade, ela tem baixa capacidade elucidativa. E a proposta da Lei Orgânica Nacional hoje, como está, é que ela vai trazer melhor capacidade elucidativa e, consequentemente, melhor atendimento, melhor combate à criminalidade e trazer melhor segurança para a sociedade brasileira. Deixa eu fazer um ponto aqui de esclarecimento, né? O surgimento dessa Lei Orgânica Nacional decorre de um mandamento constitucional, né? Como o presidente da Cobrapol já mencionou aqui, a Constituição prescreve que compete à União legislar sobre normas gerais de organização e funcionamento das polícias civis do Brasil. Então foi isso que a União fez no ano de 2023, né? Com a legislação, com a Lei 14.735. Como, por exemplo, ocorre com a Lei Orgânica Nacional da Magistratura, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E aí se traz ali uma identidade nacional desses agentes públicos que atuam na persecução penal. Nós, na fase pré-processual, na fase de investigação, o Ministério Público durante a ação penal junto com a magistratura. Então, você tem no país uma norma nacional
que define quem é a autoridade ou agente público que é responsável pela ação penal. É um promotor de justiça. No segundo grau, um procurador de justiça. Não pode nenhum dos estados da federação e nem o DF dar outro nome para essa autoridade. Aqui no meu estado não vai ser promotor, vai ser ministro. Não pode. Por quê? Porque tem uma lei orgânica nacional onde já se define ali normas gerais, que é o que foi feito com a Polícia Civil, que o Ministério Público é composto por promotores de justiça que atuam no primeiro grau e aqueles que atuam na justiça graduada, que são procuradores de justiça. A mesma coisa com os magistrados. São juízes substitutos, juízes titulares e desembargadores. E aí você consegue criar um padrão nacional. É isso que está se fazendo com a Polícia Civil, tentando se basilar numa lei nacional, onde terão ali 3 cargos: o delegado de polícia, o oficial investigador de polícia e o perito criminal oficial. E alguns estados, como o presidente citou aqui, têm encontrado algumas dificuldades e não é para menos, né? É uma cultura que remonta aí a tempos muito pretéritos, onde se tem aí aquele modelo fordista, né? Aqui em Roraima, por exemplo, nós temos 10 cargos que atuam na fase do inquérito policial. É como se um colocasse a capa do inquérito, o outro numerasse as folhas, o outro bota um carimbo. Então, assim, não há necessidade mais disso. É o fatiamento, né, da investigação, né? Ele prejudica. Na atualidade, você precisa ali de uma figura para gerenciar essa investigação, que é feita pela figura do delegado de polícia, e tem que ter um investigador, que é aquele que vai, de fato, desenvolver a investigação, né? Seja ela documental, em sistemas ou nas ruas. E a parte da perícia. Então, esse modelo ele não foi inventado por nós brasileiros. Nós apenas copiamos modelos que já funcionam em praticamente todas as partes do globo terrestre. A gente, inclusive, teve congresso lá em Brasília, onde teve presente polícias de diversos países, né? Participei, na época, representando, inclusive, a Cobropol, de um congresso internacional de polícia feito pela Câmara dos Deputados. Lá tinha a polícia da Inglaterra, a polícia da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, da França e da Austrália. E lá, o Chile também é referência. O Chile é uma referência também, referência mundial. E o que se verificou durante esse encontro foi exatamente esse enxugamento, né? Essa concentração ali, a fim de que a investigação possa fluir de maneira mais célere e mais eficiente. E nesse contexto que o Itico explicou aqui, presidente, eu gostaria que a gente explorasse também esse assunto, que é a questão da extinção dos cargos, né? A tese ventilada lá no estado de Minas Gerais é a de que a Lei Orgânica Nacional colocou em extinção quase todos os cargos da Polícia Civil, com exceção do cargo de delegado. Então, no âmbito das perícias que estão vinculadas às polícias civis, porque em alguns estados ela tem autonomia, está separada, né? A gente deve ter ali a figura de um perito criminal oficial, é um cargo. Esse cargo, por óbvio, na feitura do concurso, no lançamento do edital, vai ter ali as especialidades, as mais diversas possíveis e imagináveis. Então, se eu preciso, por exemplo, de um perito na área de bioquímica, se exige a formação em bioquímica. Isso. E aí, por aí, vai se seguindo, de acordo com a necessidade de cada corporação. Nisso, a Lei Orgânica Nacional não se esmicuiu, por quê? É uma matéria específica. Mas, no geral, a União já veio ali e ditou as regras gerais. Como é que está hoje sendo tratada essa situação dessa extinção de cargos? Porque há uma confusão muito grande. A gente ainda encontra discursos ainda dissonantes, dizendo eu não quero fazer determinada atividade, como se ele fosse ser obrigado a fazer ali uma atividade para a qual ele não foi concursado. A gente se depara ali, aqui ou colar, com situações dessa natureza. Eu queria que o senhor falasse aí, com a experiência que o senhor tem, já tendo andado aí em praticamente todo o território nacional e com base nos 7 estados onde já se teve, né, se operou esse aproveitamento de cargos. Olha, nós temos até acompanhado de forma conjunta, né, Leandro Whitley, a situação nos estados. Muitos ainda têm esse conflito dos cargos, né? Tanto é que os estados que estão fazendo algumas adequações, eles estão, a gente acredita que seja de forma gradual, por fases, porque não estão extinguindo todos os cargos.
né? Estão apenas criando o cargo de oficial investigador, né? Como você bem disse, extinguindo escrivão, agente ou investigador, e o restante está se mantendo, né? Um ou outro está fazendo a adequação completa. Ao arrepio da lei federal. Que a lei federal, o artigo 19, no nosso entender, no entender a vontade do legislador, se olharmos as notas taquigráficas, como o Whitley fala, ele é taxativo. É oficial investigador de polícia, delegado de polícia e perito, onde houver a perícia dentro da Polícia Civil. Então a gente não pode fugir disso. E o espírito da lei orgânica é uniformizar, padronizar, parametrizar a Polícia Civil no país inteiro, para que ela seja uma instituição forte, sólida, consolidada e que realmente ela atenda a população. Vai ter o mesmo cargo para o país inteiro. E dessa forma que a Cobrapol tem cobrado, tem acompanhado. Mas a gente sabe da dificuldade. Estamos rompendo um paradigma aí de muito tempo. Isso. Nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, em São Paulo. É uma salada de cargos. Acho que tem 16 cargos na Polícia de São Paulo, parece. É uma questão ali que estamos numa discussão bem acalorada, já está avançada a discussão. Possivelmente vai ter unificação no oficial investigador, mas não está sendo uma transição bem tranquila. A própria administração está com dificuldades, os policiais civis de cada cargo estão com dificuldades, mas sabe que tem que se adequar à lei. Mato Grosso do Sul, como o Whitley informou, está fazendo o concurso ao arrepio da lei. Já está sendo protocolada uma ação judicial para que o edital seja retificado, ou mesmo que se suspenda o concurso até que o governo do estado encaminhe o projeto para a Assembleia Legislativa e seja aprovado, e aí dessa forma o edital já seja contemplado com o novo cargo que está instituído na nossa Lei Orgânica Nacional. Essa lei não é apenas para ficar uma letra bonita dentro das leis federais. Ela é para ser cumprida, ter objetividade. E aí nós temos o caso da área pericial, né? Nós temos uma discussão no Brasil inteiro de papiloscopistas, né? Que muitos papiloscopistas querem manter o cargo. Não há, foi um cargo que está extinto. Assim como foi extinto o cargo de agente e de escrivão. O escrivão está extinto, o agente está extinto, o investigador está extinto. Nós temos que fazer a renomeação, a extinção, o aproveitamento, tudo no oficial investigador de polícia. E se for o caso, né, se houver similaridade de atribuições e de ingresso dentro da instituição, para perito também. Então essa é a discussão que tem que ser feita nos estados. A gente acredita que não é uma discussão fácil, realmente, mas ela tem que ser colocada na mesa e dali sair um projeto que seja execuível e se cumpra a nossa lei. Não temos como fugir da lei. Não é facultativo. E aqui em Roraima, mais uma vez é importante a gente parabenizar que a discussão está sendo muito levada a sério. Né? Vocês estão trabalhando para que seja os cargos que estão instituídos no artigo 19 da nossa Lei Orgânica Nacional e que realmente sejam efetivados aqui. Porque os demais estados que fizeram já as adequações vão ter que corrigir futuramente suas legislações. Aqui, na comissão, no âmbito da comissão, a gente já aprovou na comissão e, obviamente, com o apoio irrestrito da Delegacia Geral, de que teremos apenas 3 cargos após esse projeto de lei. Uhum. O que ainda não está decidido são os respectivos aproveitamentos. Isso. Né? Esse é um ponto que ainda vai ficar um pouco mais para adiante. No cargo de oficial investigador. Né? Mas assim, já está, um ponto vencido em que teremos o projeto que vai ser enviado para o governador com 3 cargos: delegado de polícia, oficial investigador de polícia e perito oficial criminal. Aonde cada um dos atuais 10 integrantes dos cargos existentes vão ser alocados, ainda não foi batido o martelo, né? Há ainda discussões jurídicas, né? E obviamente políticas também, porque envolve, em alguns aspectos aí, impacto financeiro e orçamentário. Mas nós já vencemos. Aqui é para ficar 3 cargos, né? O que consideramos ser um avanço enorme. E assim, não é nenhuma novidade, né? Como tu falou, a gente está cumprindo o que está previsto em lei. A gente teve ontem com a chefia de polícia, né? O presidente teve trazendo aqui para ela um panorama, né? do que está acontecendo no país.
E a grande preocupação que se tem daqui para frente, presidente, é que foi formada no âmbito da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, uma comissão para fiscalizar o cumprimento não só das leis orgânicas, a lei orgânica da Polícia Civil, mas da lei orgânica da Polícia Militar. Exatamente porque o que está se vislumbrando até esse presente momento? Que alguns governadores, né, estão dando a essa lei, no caso da Polícia Civil, um aspecto de enfeite. Lei bonita, tá, mas eu não vou cumprir, não. E aí é muito provável que esses estados, dentro de um prazo que a própria Câmara deve fixar, sofram sanções, inclusive com restrições de acesso a recurso público federal. O senhor está acompanhando lá, né? Nós Sim. estamos acompanhando. Eu queria que o senhor mencionasse também aí um pouco em relação a esse risco, né, que os estados que insistem ainda em não darem cumprimento integral ou parcial à lei orgânica federal podem sofrer em relação à comissão que foi formada lá na Câmara dos Deputados. Isso que é importante mencionar, que essa lei federal ela foi uma construção de todos os órgãos, né? Passou por diversas universidades, especialistas em segurança pública, né? Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e assim, ela é uma lei cidadã, né? Como o Whitley mencionou, teve várias idas e vindas, não foi o projeto ideal, mas foi o adequado e possível. E teve uma contribuição muito importante da Cobrapol e da Depol Brasil, né? A própria ABC, que representa os peritos, contribuiu também da forma que foi possível, porque eles têm uma PEC que retira a perícia da Polícia Civil, mas houve uma contribuição. E dessa forma, quando a lei é aprovada, os governos têm que atender o que está escrito na lei. E como nós estamos tendo resistência de alguns governadores e até mesmo essa demora da implementação, nós tivemos na Comissão de Segurança Pública, né, Cobrapol e a Depol Brasil, e na Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal foi instituída uma subcomissão. E o presidente dessa subcomissão é o deputado federal Sargento Portugal, do Rio de Janeiro. E ele está presidindo essa subcomissão com alguns deputados federais, pegando um deputado federal de cada estado, para fazer essa fiscalização, essa vigilância nos estados, buscando, no primeiro momento, né, dialogar, fazer a implementação, verificar se o estado está cumprindo corretamente o que está no nosso ordenamento nacional, que é a lei orgânica, e se o estado se negar, se não implementar ou tiver dificuldade, aí sim podemos até ter sanções para esses estados que não estão cumprindo o que preceitua a lei orgânica nacional. Então é muito importante esse acompanhamento da subcomissão, que é uma subcomissão específica para fiscalizar as leis orgânicas da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a Cobrapol e a Depol Brasil têm acompanhado. Então nós conseguimos, nesses 20 anos de discussão, algo inédito, que a gente tem a administração, que seria o governo federal, o Ministério da Justiça, a confederação, que é a Cobrapol dos policiais civis, representando toda a base da categoria, e os delegados de polícia através da Depol, num consenso que precisava ser regulamentada a Polícia Civil no país. Então a maior dificuldade já passou. E os governos dos estados não têm por que ficarem travando a implementação dessa lei orgânica, porque é algo que vai melhorar o atendimento nas unidades policiais. Quando um cidadão for registrar uma ocorrência, for noticiar qualquer tipo de crime, o policial civil que vai atender já é um policial mais completo. Ele já vai fazer o bate-bola com o delegado, dali já sai para a investigação. Se é para recuperar algo que foi subtraído, já é mais rápido essa recuperação. Se for identificar o autor de um crime, já é mais rápido a identificação desse autor do crime. Já é mais rápido também no encaminhamento para o Poder Judiciário. Então, nossa justiça vai ser muito mais célere. Não há por que essa resistência. E dessa forma que nós temos falado em todos os estados do Brasil. E Roraima, mais uma vez, está na frente porque a discussão aqui está muito avançada. Eu gostaria que o Whitley mencionasse aqui um fato que nós vivenciamos aqui em Roraima em relação ao Ministério da Justiça, né? Roraima é um dos estados que periodicamente é beneficiado com o recebimento de recursos da União, né? Tanto recursos ordinários quanto recursos extraordinários. E nós passamos por um período aqui onde foi negado a nós policiais civis um direito a uma promoção, que a gente já tinha preenchido todos os requisitos, né?
E aqui eu estou como conselheiro estadual de segurança pública. E nesta condição, nós fizemos uma queixa junto ao Ministério da Justiça. Né? Inicialmente teve ali uma certa dificuldade de tramitação, né? Tentaram fazer vistas grossas, mas tramitou. Né? E a União depois trouxe a resposta para cá e eu queria que o Whitley falasse um pouco para que se possa ter ideia do que pode estar por vir caso não se cumpra a Lei Orgânica Nacional. Interessante, presidente Giancarlo. A lei do Fundo de Segurança Pública, ela estabelece alguns requisitos para o Estado estar adimplente e receber recurso. Um deles é a promoção em dias dos policiais. Né? Se a promoção estiver atrasada, há a possibilidade da União suspender o repasse de recursos federais. E hoje o estado de Roraima, por exemplo, é um estado que os recursos federais, eles constituem a maioria dos nossos recursos. Né? E assim, nós percebemos, quando nós andamos nos outros estados, que todo o aparato, os equipamentos policiais, principalmente veículos, né, as viaturas, o armamento, colete, toda a estrutura de logística das polícias civis, principalmente, elas são oriundas de recursos federais. Sim. Você percebe assim, estados com alta arrecadação, a segurança pública é com custeio federal. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos essa experiência que o Leandro mencionou aqui, no estado de Roraima, por intermédio dessa provocação do Leandro como conselheiro aqui do Conselho de Segurança Pública. E o Ministério da Justiça já tramitou esse documento. O estado de Roraima foi notificado. Hoje, inclusive, né, o governo já cumpriu já reparou o objeto da nossa provocação, que foi a falta de uma promoção. Nós estávamos com a promoção atrasada. Nós notificamos, né, e fundamentamos a União. A nossa questão da Polícia Civil foi resolvida. Contudo, a partir disso, eles foram verificar outras coisas a mais. Inclusive, hoje, o Estado já foi notificado para fazer alteração em outras questões da lei da Polícia Militar, que nós tivemos notícia recente, relativa a regras de promoção, que estão lá contidas na lei do Fundo de Segurança Pública. E foi identificado que aqui no estado de Roraima não existe o requisito. Então, assim, hoje, a não aplicação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a não regulamentação nos estados, vai ensejar num curto espaço de tempo essas notificações. Nós entendemos que esse é o caminho, inclusive, nós defendemos isso, porque não se fala-se de quebrar pacto federativo, fala-se o seguinte, de contrapartida, certo? O Estado depende de recurso federal para comprar viatura, para a sua logística. Então o Estado tem que dar contrapartida. A Lei Orgânica Nacional ela precisa ser implementada para que a gente evite, num futuro próximo, retaliações e perdas no sentido de recursos, de infraestrutura e tantas outras coisas. Até porque na questão do Pacto Federativo está bem descrito na nossa Constituição Federal. E essa situação da legislação que disciplina a Polícia Civil no país está descrito. A União fez seu papel. Cabe aos estados, de forma concorrente e suplementar, fazer o seu papel também. Então, é isso que é importante salientar. Uma coisa é o Pacto Federativo, outra coisa é a União cobrar suas contrapartidas, e nós temos uma previsão constitucional que o Estado ele tem que se adequar à lei federal, que é, no caso, a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. E dessa forma, a Cobrapol, junto com os sindicatos, tem feito essa vigilância. Agora a Câmara Federal com essa subcomissão, tem acompanhado. Então há todo um esforço concentrado para que os governadores cumpram seu papel e ao final a gente tem uma Polícia Civil uniformizada no país inteiro, digo, na questão de regulamentação, e depois a população saiba que quem está atendendo ela é um oficial investigador, é o delegado, é o perito, e dessa forma a gente consiga trabalhar com mais eficiência, com mais vontade e principalmente mais resolutividade de crimes, que é a nossa função.
A gente tem acompanhado essas movimentações, né? Como eu citei já aqui o caso lá de Minas Gerais, e o que se discute por trás, né, dessa discussão política, né, no campo jurídico, né? Nós temos hoje um entendimento que é fixado, inclusive não é recente, onde a justiça brasileira fixou um entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico. Resumindo isso, né, para a linguagem mais simples, você prestou concurso público, né, foi selecionado, né, foi aprovado no concurso público, e aí tomou posse ali no cargo de escrivão. Vou falar de mim aqui, sou escrivão de polícia, né? No ano de 2003, tomei posse em 2004. Naquele ano de 2004, nós tínhamos aqui uma lei orgânica da Polícia Civil, como ainda temos, a Lei Complementar 055 de 2001. Esse entendimento fixado pela Justiça Brasileira quer dizer o seguinte, que eu, servidor público concursado, Leandro Barbosa de Almeida, não tenho direito adquirido daquele regime jurídico. Ou seja, o Estado de Roraima, nesse caso, ele pode alterar essa legislação. E alterar como? Através de um processo legislativo. Não pode alterar uma lei através de um decreto, que aí estaria usurpando o processo legislativo. Mas se o Estado seguir as diretrizes ditadas, inclusive, pela própria Constituição, ele pode se alterar, ele pode trocar o nome de escrivão para um outro nome que entender mais adequado. Ele pode alterar a minha remuneração, não pode reduzir, mas pode alterar a forma de composição, ele pode alterar o meu interstício de promoção, ele pode alterar as minhas atribuições. E aí o que a gente escuta hoje muito de alguns colegas, apesar de serem poucos, é de que, mas eu fiz concurso para fazer isso. Exatamente. E o Estado, como é um negócio vivo, né? Ele não é estático, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. E é por isso que não se pode vedar ao Estado que ele altere esses planos de cargos, que alterem essas normas relativas à organização e funcionamento das suas instituições. Caso contrário, não ia se alterar nunca. Nós teríamos aqui legislação de períodos ainda de 1500 para cá, de 1800, 1700, e aí seriam legislações totalmente ultrapassadas. Então é por isso que se fixou esse entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico. E com base nesse entendimento é que o Tribunal de Minas Gerais, ele suspendeu a liminar que foi concedida pelo juiz da Vara de Fazenda, no entanto, condicionou a posse dos novos policiais civis a aguardar o julgamento de mérito do mandado de segurança que está na Vara de Fazenda. E toda essa discussão, ela foi travada, foi levada a cabo, né, pelo advogado da causa, e o magistrado acolheu esses argumentos, no sentido de que, de fato, os cargos estão extintos, né? O Estado precisa se adequar à norma federal e fazer esse aproveitamento. O que a União não pode fazer, e não é o que ela está fazendo, é dizer aonde cada ocupante de cargo vai ser aproveitado. E aí há uma confusão, presidente e Whitley, que eu vejo com certa frequência se fazer. É uma confusão entre cargo e ocupante do cargo. O cargo, ele é um conjunto de atribuições criado por uma lei específica e com remuneração fixada. Esse é o cargo. O ocupante do cargo é o servidor. Então, os cargos, eles foram extintos. Os servidores estão trabalhando, eles não foram extintos. Eles estão lá no cargo em extinção. Esses servidores, ou seja, os ocupantes do cargo público, serão aproveitados num novo cargo. Um cargo que foi criado, que deve ser criado aqui em Roraima, com fé em Deus, nos próximos meses. E aí, como vai se criar um cargo novo, quando for fazer concurso público, não há nenhuma dúvida. O edital já vai trazer ali as vagas especificadas, né? Esse cargo para ser criado. Ele tem que ter atribuição, porque o cargo público ele é um conjunto de atribuições, e vai se fixar uma remuneração. Como a Polícia Civil não está nascendo hoje, é necessário que essa lei diga, olha, os atuais ocupantes dos cargos de escrivão de polícia, de agente de polícia, de perito criminal, passam a ocupar o cargo X. Então, essa falácia de que o sujeito diz assim, eu não vou ser transformado em escrivão, ou escrivão, eu não quero ser transformado em agente, não está existindo, não vai existir em lugar nenhum. Nem aqui, nem em Minas Gerais, nem no Acre, não é transformação de cargo. Se criou um cargo novo e está se aproveitando os ocupantes daqueles cargos que foram extintos no novo cargo. E aí é óbvio, a gente tem essa divisão cultural, né, entre cartório e investigação, que é muito enraizada, né, inclusive arcaica demais.
e que hoje não faz sentido. Por quê? Até mesmo a figura do escrivão, eu posso falar que é o cargo que eu ocupo, é uma figura que está, digamos assim, se tornando obsoleta em razão das tecnologias que temos hoje. Há vários estados hoje no Brasil que não se fazem mais oitiva naquele modelo QQ. Por quê? Porque é uma câmera digital filmando, é tudo gravado. Dali já vai para o sistema do CNJ e já vai passar a integrar a ação penal e aí ganha o mundo. Então, aquelas oitivas tradicionais, elas ainda ocorrem, mas há uma tendência muito forte de que elas se extingam com o tempo, em razão dos meios tecnológicos que estão aí à disposição das forças policiais, que é o que a gente vem defendendo. Cita aqui um exemplo que acontece em qualquer estado do Brasil hoje: você partir da sua unidade policial com uma intimação e aí dá um trabalho gigantesco para você encontrar essa pessoa e lá você efetiva a intimação. Olha, você está intimado para comparecer tal dia na unidade policial tal, e aí aquela pessoa no dia marcado, no horário marcado, se tiver condições vem, se não tiver não vem, falta. Se faltar tem que intimar de novo. Às vezes vem e no dia que vem para a unidade policial, por alguma razão, circunstância temporal ali, não é possível fazer a oitiva, a pessoa volta para sua casa. Enfim, e nisso, o prazo para o inquérito policial ser concluído se esvai, acaba o prazo. Aí tem que pedir prazo de novo para a justiça, para depois intimar essa pessoa de novo. O que é que se propõe hoje com esses meios tecnológicos disponíveis? Que seja possível, por exemplo, uma oitiva in loco de uma pessoa que está distante, que está com dificuldade de se vir até a unidade policial. Lógico, a gente sabe que há uma competência hoje fixada inerente ao cargo de delegado de polícia. E vai se levar tempo para se quebrar esse padrão cultural. Mas, por exemplo, se a gente for hoje em uma das unidades do Ministério Público formalizar alguma denúncia, lá você é ouvido. Lá você presta declarações. Não é um termo de interrogatório, não é um termo de depoimento, são termos de declarações. O que é declaração? Uma declaração. Você vai ali e fala... Você conta a sua história. Conta a sua história. E lá, um estagiário do Ministério Público, ele tem atribuição para ouvir o cidadão. Ele senta lá assim, diga o que é que você quer falar. E ele vai lá e reduz a termo essas declarações. E ao final, a pessoa que está declarando assina. Então, não vai usurpar, nós não pretendemos de forma alguma usurpar a atribuição que é de competência do delegado de polícia. Mas a gente pretende sim modernizar, né, dar mais eficiência. Isso não vai substituir, em hipótese alguma, o auto de qualificação interrogatório, claro, né, que é um ato privativo do delegado de polícia, que é ali uma coleta de prova que é feita na fase do inquérito policial. O Jean Carlos está já há quanto tempo? Nós estamos há quanto tempo na presidência, presidente? Foi no mês de... Não, agora foi em abril, né? Em abril, né? A gente tem feito aí, buscado, eu tenho acompanhado aí praticamente 4 meses. A luta do... 4 meses de muito trabalho, né, presidente? Parece que passou um ano já de gente dando trabalho, né? Tem visitado aí, né, as diversas regiões do país e eu espero que muito em breve o senhor retorne aqui a Boa Vista, a Roraima, para a gente comemorar a sanção da nova lei orgânica da Polícia Civil, né? Aqui a gente tem um ambiente, até aqui, digamos assim, não 100% consensuado, mas está um ambiente controlado. A gente tem ali diversos atores, cada um, obviamente, defendendo o que entende ser o melhor, né, para a polícia que se vislumbre, e, obviamente, para o seu cargo. Isso aí é natural, é republicano, né? Mas a gente espera que em breve a gente consiga concretizar isso. Sim. Né? E aí servir aí, talvez, quem sabe, né, de laboratório para o resto do país, despontando aí como uma polícia mais moderna. Tendo em vista que nós somos a polícia caçula. Nós somos a última polícia a passar por uma fase de efetivação. Institucionalização. Né? De institucionalização. Né? Estadual, no âmbito do Estado. E aí seria muito gratificante para nós sair despontando também como a primeira polícia a efetivar, não 100% da lei orgânica, porque é um processo bem mais demorado, né? Alguns pontos ali incorrem impactos financeiros e eu acho que a gente não consegue avançar nesse aspecto agora. Mas pelo menos nessa parte basilar aí de cargo, de funcionamento, eu acho que a gente está bem
está bem avançado, como o senhor viu ontem lá na reunião com a delegada-geral. Sim. Eu vi que vocês estão bem avançados, né? Ontem nós tivemos com a delegada-geral da Arlinda, com o vice-governador Edilson Damião. Por pouco a gente não conseguiu agenda com o governador Antônio Denário, né? Isso. Mas, assim, vocês têm uma entrada política muito importante. Esse relacionamento é muito producente para os avanços que os policiais civis precisam aqui no Estado. Então, a gente nota que o Sindipol Roraima está sendo protagonista, tanto na lei orgânica como na defesa dos policiais civis, na luta por condições de trabalho, salário, que é o nosso principal objetivo como representante de entidade classista. E dessa forma, Cobrapol, ontem nós falamos, né, tanto com o vice-governador como com a delegada-geral, que estaremos aqui na sanção dessa lei. Eu acredito, se Deus quiser, em breve, que essa questão da paridade, da paridade do Conselho Superior, da taxatividade do artigo 19 da lei orgânica vindo para cá, vai ser um exemplo para o país inteiro. Além de outros direitos, né, que vocês com certeza estão trazendo já nessa comissão. É importante salientar, como você disse, uma comissão bem abrangente, que está os peritos, né, os delegados, os oficiais investigadores, que serão, no caso, aí, os escrivães. E tantos outros. Agente escrivão, agente carcerário, auxiliar de necrópsia, auxiliar de perito. Essa série de cargos aí que vamos mitigar em apenas os 3 que estão estabelecidos na lei orgânica. Então é isso, é parabenizar, dizer que a Cobrapol, ela, nesse pouco período que estamos à frente, eu como presidente, o Leandro como primeiro vice, a gente está buscando fazer um trabalho de visitar os estados, de dar auxílio no que for possível, de cobrar a implementação por parte dos governadores e, se for para protestar junto com os sindicatos, nós vamos estar juntos. E se for no caso aqui de Roraima, como eu disse ontem, de elogiar, de participar de reuniões dizendo que está avançando a proposição, também vamos estar juntos. E é esse o propósito fundamental da Cobrapol. Estar acompanhando em Brasília as ações que nós temos que repercutem nos policiais civis, como a PEC 18, que é a PEC da Segurança Pública, como a discussão da aposentadoria policial, como fizemos na semana passada, que foi o dia de luta da mulher policial, tentando resgatar a aposentadoria diferenciada para as mulheres, que na Polícia Civil nós não temos ainda. Então, a Cobrapol sempre que tem que estar em Brasília fazendo essa luta, auxiliando os estados e buscando unificar, porque nós fazemos um trabalho fundamental na segurança pública. A investigação, o atendimento à população e por muitas vezes anônimo. E por muitas vezes também desunido, né? Por muitas vezes isolado. Então a gente tem que buscar agregar, integrar e dizer aos colegas policiais civis que nós unidos, nós harmonizados com leis que nos dão direitos, que nos garantem um atendimento melhor para a comunidade, com certeza a gente vai ter mais dignidade para estar com as nossas famílias, para ter mais valorização e principalmente mais orgulho em fazer a nossa profissão. Ontem que foi dito lá para o vice-governador e para a delegada-geral, né, presidente, só para reforçar aqui para os nossos telespectadores, para os nossos colegas policiais, filiados inclusive, que essa é uma pauta que nesse momento nós não estamos visando o interesse classista. Claro. Né? Todo esse processo que está tramitando lá na delegacia geral, ele não envolve aumento de salário. Né? Para ficar bem claro aqui, nós estamos buscando nesse momento uma modernização da força policial com a principal finalidade de atender melhor a sociedade, né? De melhorar os números da Polícia Civil, mesmo sabendo que aqui em Roraima nós temos números excelentes, mas não temos nenhuma dúvida de que eles podem melhorar de forma significativa se a gente conseguir adequar a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima à lei orgânica federal. Isso, obviamente, não nos impede de, no momento posterior, inclusive já com base nos números, nas estatísticas, que certamente serão positivas, após a adequação, que a gente venha, né, com o projeto e coloque ele em cima da mesa. Olha, governador, lá atrás nós lutamos pela modernização. Aqui estão os números da eficiência, da celeridade. Nós queremos agora a valorização. Então, são passos estratégicos, né? Há uma cadeia de ações que a gente tem aqui planejado para executar. No primeiro momento, a gente trabalha, mostra para a sociedade
o nosso potencial, que é isso que ela espera de todo servidor público. No segundo momento, inclusive com o apoio dela, da sociedade, a gente vai buscar a tão sonhada e merecida valorização. Esse é o planejamento do Sindipol Roraima, esse é o planejamento da Cobrapol. E a gente luta, sonha todo dia, planeja com essas balizas. Não é isso, Whitley Rocha? É isso. Aqui, acho assim, nesse debate todo, ficou bem claro qual é o espírito da lei, né? Qual é o espírito da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. E a gente fala muito, quando a gente se debate uma lei, na história da vontade do legislador. Uhum. Aí eu costumo até falar com falta de humildade que nós participamos dessa legislação. Então, assim, nós levamos as vontades com base nos estudos. O Leandro citou muito bem a Comissão Internacional, né, um Congresso Internacional de Segurança Pública, baseado numa comissão mista do Congresso, que estudou profundamente as polícias do mundo inteiro. E naquele estudo ali, o que ficou mais claro para o mundo e para o Brasil é que o modelo de polícia civil atual, anterior à Lei Orgânica Nacional, é um modelo que só existe no Brasil. A solução que nós apresentamos foi uniformizar a Polícia Civil no Brasil inteiro na questão de símbolos, de unidades e principalmente de cargos e atribuições, para que a gente possa ter um sistema nacional funcionando de forma mais, numa engrenagem mais harmônica, né? O ideal é que esse novo virasse da noite para o dia, mas nós sabemos que não é assim que a coisa acontece. Para quem está resistente, está com medo do novo, principalmente em muitos estados brasileiros nós temos percebido isso, não estamos aqui empurrando, né? Na verdade o governo federal não está empurrando goela abaixo, né? Em palavras simples, essa lei orgânica. É um projeto de lei que visa regulamentar uma nova forma de trabalhar, e aí cada administração, cada gestão da Polícia Civil e cada unidade policial vai aplicando isso de forma gradativa. Certo é que nós verificamos em muitas unidades policiais da Polícia Civil do Brasil também, que esse modelo que nós pretendemos implantar com a lei orgânica regulamentada, ele já é praticado há muitos anos, né? Em muitas unidades, principalmente nas especializadas, nos setores de operação, setor de inteligência das Polícias Civis do Brasil, os policiais que estão naquele local, eles já fazem o ciclo completo, eles pegam a notícia do crime e vão até o final, né? E isso faz com que o crime seja elucidado com velocidade, com rapidez, com resposta imediata. Então são muitas questões que nos levam a debater uma lei orgânica nacional. Temos hoje consolidado uma lei possível, como você disse. Nós defendemos muito mais coisas interessantíssimas sob o ponto de vista de gestão e sob o ponto de vista também na questão da valorização do servidor, né? Eu costumo dizer que nem 10% do que nós queríamos como entidade nós conseguimos colocar na Lei Orgânica Nacional, mas o que nós colocamos isso serviu de muitos avanços, né? E isso precisa ser implantado nos estados. É isso aí, a luta continua, como diz o velho jargão, né, presidente? Estamos caminhando para o nosso final aqui, abre aqui o microfone para as nossas considerações finais. A agenda está longa. Está longa, né? 1 hora já. Não, só mais uma vez agradecer e dizer aos policiais civis roraimenses, esse é o correto, que até eu puxar, vocês não podem, mas eu posso fazer um elogio para você, Whitley, para você, Leandro, que é um orgulho, uma honra ter vocês junto da Cobrapol, né, como diretor, como vice-presidente, auxiliando nos trabalhos. E também dizer aos policiais civis roraimenses que
eles nos emprestam vocês, lá em Brasília, nossas demandas, e que vocês têm aqui um sindicato muito atuante, protagonista, e com trabalho que no Brasil inteiro é um exemplo, né? O trabalho que vocês fazem de forma técnica, de forma objetiva, tanto nos auxiliando lá, como aqui, está sendo protagonista e está dando resultados, tem frutos. E nós vemos aqui o Sindipol Roraima como realmente um sindicato muito atuante e que realmente o Brasil inteiro acompanha o que vocês fazem. Saibam disso. O que vai sair daqui nesse projeto vai ser exemplo para o país inteiro. E podem contar comigo mais uma vez, que precisar vir aqui acompanhar a sanção, vir aqui junto da Assembleia Legislativa, ver como vai ser o trâmite do projeto, se tiver audiência pública, vamos estar junto, porque o trabalho tem que ser coletivo. Nós vamos passar, as entidades vão ficar. Sim, e é importante fortalecer o trabalho das entidades e principalmente pensar nos nossos colegas policiais civis que estão na linha de frente. Roraima já é um estado que é seguro, né? Eu estava conversando ontem com o Éder, feminicídio praticamente não teve esse ano. Enquanto os outros estados, Mato Grosso do Sul, passando do 30º feminicídio, e os outros estados muito pior. Então já é um estado seguro, dado ao trabalho que vocês fazem. E com a consequente aprovação dessa lei, o reconhecimento salarial vai ser uma consequência do trabalho de vocês, que são merecedores. Parabéns, Leandro, parabéns, Whitley, parabéns ao Sindipol Roraima, parabéns aos policiais civis de Roraima. Cobrapol, forte e atuante com vocês. Obrigado, presidente Whitley. Presidente Leandro, presidente Giancarlo, só dizer da alegria de estarmos juntos aqui, né? Agradecer a Deus por esse momento. Parabenizar o presidente Giancarlo especialmente pela sua forte atuação em defesa dos policiais civis do Brasil. O senhor muito nos honra com sua presença aqui, presidente. Conte sempre conosco, é uma honra estarmos no protagonismo da luta em defesa dos policiais civis, em defesa da segurança pública. Eu me declaro um defensor do serviço público brasileiro e defensor da segurança pública. Eu sempre digo, presidente, que a razão da existência do Estado é a prestação do serviço público. E por isso, serviço público, segurança pública se faz com gente, com pessoas. São pessoas, são cuidando de outras pessoas, né? Então nós, quando estamos defendendo os serviços públicos, defendendo o servidor público, nós estamos defendendo o Estado democrático de direito, defendendo para que esse país funcione e especialmente que a segurança pública, que é a primeira razão da essência do Estado, que é a força do Estado para garantir que todos os outros direitos sejam efetivados. Então nós estamos aí defendendo a sociedade, defendendo o Brasil, defendendo o que há de ser feito de melhor para todos nós. Então, tá na escuta. Muito obrigado por essa oportunidade, presidente Leandro. Sucesso total aí. É isso aí. Agradecer mais uma vez a presença do Jean Carlos e do Whitley Rocha aqui na bancada do Tá na Escuta. A gente tem feito uma campanha aí, né, sobre a divulgação, né, do trabalho policial. O Sindicato dos Policiais Civis tem buscado divulgar o trabalho dos nossos colegas, né, que estão na ponta, né? A gente está aqui o tempo todo dentro das entidades sindicais pensando numa maneira de proteger os direitos inerentes ao cargo que ele ocupa, né? E de buscar cada vez mais o reconhecimento e a valorização. Então a gente tem buscado atuar não só na seara sindical, né? Se você olhar hoje a página do Sindicato dos Policiais Civis, ali tem diversas operações que os policiais civis de Roraima desenvolveram, né? E há outras tantas que a gente não divulga porque a gente não consegue acesso às imagens, né? Mas fica aqui o nosso convite, né, aos colegas de todas as unidades policiais, no desempenho das suas funções, obviamente aquelas imagens que puderem ser divulgadas, que nos passem a nossa assessoria de comunicação para que a gente possa divulgar o trabalho que vocês fazem dia a dia, né, para que a sociedade possa acompanhar. As redes sociais hoje, ela tem um nível de alcance muito maior do que a TV aberta, por exemplo. Então é importante que a gente divulgue a atuação da unidade de Rorainópolis, de Pacaraima, de Alto Alegre, do Cantar, de Mucajaí, as especializadas, né? Então, como que a gente faz isso? Quando vocês, né, trazem até o sindicato essas informações, e como
já dizia o velho jargão, né? Como uma imagem fala mais do que 1000 palavras, é importante ter uma foto, um vídeo, alguma coisa pra gente divulgar. Sempre, obviamente, com o cuidado de não divulgar aquilo que está acobertado, mas está sob sigilo legal. Isso a gente faz com muita responsabilidade aqui. E a nossa campanha é, né, a paixão que desvenda é a missão que protege, né? Esse é o lema nosso aqui da nossa campanha do Policial Civil de Roraima. A nossa paixão desvenda, a nossa missão protege. E por aqui eu encerro mais um programa podcast Está na Escuta. Muito obrigado a todos.